Há momentos na vida em que somos surpreendidos pelo peso das circunstâncias. Dias em que parece que o mundo desaba sobre nós. E a nossa alma se pergunta: onde está a esperança? Onde está o socorro? Onde está a resposta que tanto esperamos? E é justamente nesse lugar de fragilidade que a voz do Espírito Santo nos convida a olhar para dentro, não para aquilo que nos falta, mas para aquilo que já nos foi dado. Porque um coração agradecido não nasce da abundância. Ele floresce no deserto, ele cresce em meio às lágrimas. Ele resplandece quando tudo ao redor parece escuro. A gratidão é a chave que abre portas que a murmuração fecha. É a semente invisível que prepara o terreno para os milagres de Deus. Quando observamos a palavra, vemos que os maiores atos sobrenaturais foram precedidos por um espírito de gratidão. Jesus, antes de multiplicar os pães, levantou os olhos ao céu e deu graças. Não havia ainda abundância. Havia apenas 5 pães e 2 peixes. Mas no coração dele já existia a convicção de que o Pai era suficiente. E essa gratidão antecipada trouxe a multiplicação que alimentou uma multidão. O mesmo acontece conosco, quando reconhecemos que, ainda que tenhamos pouco, o Deus que temos é grande. Aquilo que parecia pequeno se transforma em suficiente, e o que era suficiente se torna abundante. Porque a gratidão tem esse poder de atrair o sobrenatural para o natural, o eterno para o temporal, o céu para a terra. Muitos vivem esperando primeiro receber, para depois agradecer. Mas a dinâmica do reino é outra. Primeiro, agradecemos pelo que temos e pelo que ainda não vemos. E então, o milagre se manifesta. A gratidão é como um perfume que sobe diante de Deus, um aroma agradável que toca o coração do Pai e o move a derramar favor sobre seus filhos. Por isso, não devemos esperar as circunstâncias mudarem para agradecer. Precisamos aprender a agradecer para que as circunstâncias mudem. Precisamos aprender a dizer obrigado, mesmo quando a resposta não chegou. Porque cada obrigado é um ato de fé que declara que confiamos mais no caráter de Deus do que naquilo que nossos olhos podem enxergar. O salmista compreendia esse segredo quando dizia que entraria nos átrios do Senhor com ações de graças. Não era apenas uma formalidade, era um princípio espiritual. Quem agradece entra na presença. Quem murmura se afasta. Quem reclama perde a visão. Mas quem é agradecido abre os olhos para enxergar que o milagre já começou dentro dele. O maior milagre não é o que acontece ao redor, mas o que acontece no coração. Quando somos transformados de ingratos em filhos agradecidos, quando aprendemos a dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando conseguimos adorar em meio à perda, levantar as mãos em meio ao vazio e sorrir em meio à lágrima, é nesse lugar que o céu se inclina para nós. Pense comigo. Quantas vezes você já esteve cercado de dificuldades e só conseguia enxergar aquilo que faltava? No entanto, se parasse por um instante para refletir, perceberia que, mesmo nos dias mais difíceis, havia motivos para agradecer. Talvez você não tivesse tudo o que queria, mas tinha o sopro da vida. Tinha pessoas que te amavam, tinha a presença de Deus te sustentando. E se havia isso, havia esperança. Se havia esperança, havia futuro. Se havia futuro, havia promessa. E se havia promessa, havia certeza de que Deus não havia terminado sua obra em você. A ingratidão cega, mas a gratidão abre os olhos da fé. José, na prisão, agradeceu porque sabia que o sonho que Deus lhe dera não havia morrido. Paulo e Silas louvavam em meio às correntes porque tinham convicção de que a prisão não era o fim da história. Ana agradeceu mesmo antes de ver seu ventre cheio, porque sabia que Deus ouvia sua oração. E todos eles provaram o milagre porque a gratidão foi maior que a dor, a esperança foi maior que a aflição, a fé foi maior que o desespero. É isso que hoje o Espírito Santo nos convida a viver. Uma vida em que o obrigado antecede o milagre,
em que a gratidão precede a resposta, em que o coração se enche de fé antes mesmo que a bênção chegue às mãos. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora com o coração apertado dizendo: eu não consigo agradecer porque tudo em mim dói. Eu não consigo agradecer porque tudo em mim sangra. Mas deixa eu te dizer, a gratidão não anula a dor. Ela transforma a dor em adoração. A gratidão não ignora as lágrimas. Ela enxerga Deus através das lágrimas. A gratidão não finge que não há lutas. Ela reconhece que há um Deus maior que qualquer luta. E quando você escolhe agradecer mesmo com o coração quebrado, você está dizendo ao céu: eu creio que a minha dor não é maior que a tua promessa. E isso muda tudo. Muda a atmosfera da sua vida. Abre o caminho para o impossível acontecer. E é exatamente nesse ponto que quero te encorajar a dar um passo prático. Porque não basta apenas ouvir, é preciso participar, é preciso se envolver. Assim como a gratidão envolve palavras, envolve gestos, envolve atitudes, eu quero te convidar a fazer parte desse movimento de fé. Se esta palavra está falando com você, se de alguma forma o Espírito Santo está tocando o seu coração, aproveite este momento para deixar seu sinal de gratidão. Curta este vídeo como um ato de dizer: eu recebo essa mensagem. Inscreva-se neste canal como quem diz: eu quero continuar recebendo palavras que alimentam a minha fé. E escreva nos comentários algo pelo qual você é grato hoje. Não espere grandes acontecimentos. Declare nos comentários algo simples, mas verdadeiro, porque o simples obrigado que sai do coração atrai milagres maiores do que você pode imaginar. E quando você escreve sua gratidão, quando declara em voz alta que reconhece as pequenas bênçãos, algo começa a mudar dentro de você. A gratidão não é apenas uma atitude exterior, ela é uma revolução interior. Olhe para a sua vida. Veja as vezes em que Deus te livrou de situações que você nem percebeu. Quantas noites você dormiu sem saber que o inimigo havia planejado algo contra você, mas o Senhor te guardou. Quantos caminhos você desejou seguir que teriam te levado à ruína, mas Ele fechou as portas para te proteger. Quantas lágrimas foram recolhidas por Deus quando ninguém mais te enxergava. E ainda assim você está aqui, respirando, ouvindo esta mensagem. Isso por si só já é um milagre. E se você reconhece isso, então já tem um motivo eterno para agradecer. Porque um coração agradecido atrai ainda mais do que proteção e livramento. Ele atrai a presença constante de Deus. E quando temos a presença, temos tudo. A gratidão nos torna sensíveis às pequenas manifestações de Deus no cotidiano. Nos ensina a ver beleza onde muitos veem rotina. Ela nos mostra que a vida é feita de milagres diários que nem sempre reconhecemos, como o nascer do sol, o abraço de alguém que nos ama, a palavra que chega no momento certo, a oração respondida em silêncio, o cuidado invisível que nos sustenta. Quando aprendemos a valorizar o simples, o extraordinário nos encontra, porque Deus confia grandes coisas àqueles que sabem valorizar as pequenas. Muitas vezes oramos pedindo milagres, mas esquecemos que a oração mais poderosa não é apenas o clamor, é o louvor. É quando você dobra os joelhos não apenas para pedir, mas para agradecer, mesmo quando a resposta não chegou. Porque, no momento em que você agradece, já está vivendo como quem possui, e essa postura atrai o cumprimento da promessa. Lembre-se de que Israel murmurou no deserto, e por isso prolongou sua caminhada. Mas Josué e Calebe tinham corações diferentes. Eles viam as dificuldades, mas agradeciam porque acreditavam que a terra prometida já estava nas mãos deles. E foram eles que entraram na herança, não os ingratos. Se hoje você se levantar e decidir que a gratidão será sua bandeira, verá a mudança começar. Talvez não em um instante aos olhos humanos, mas na atmosfera espiritual, algo se moverá. Porque cada obrigado é como uma semente que você lança, e no tempo certo, Deus fará florescer. Quanto mais você agradece, mais fértil se torna o terreno da sua vida,
e mais preparado estará para receber aquilo que o Senhor já separou para você. O ingrato não reconhece nem quando recebe, mas o agradecido atrai mais, pois sabe honrar o pouco e se torna apto para o muito. O inimigo sabe do poder da gratidão. Por isso, ele tenta roubar esse sentimento, enchendo sua mente de murmuração, comparação e descontentamento. Ele sabe que um coração ingrato fecha as portas do céu, mas um coração agradecido abre as janelas da glória. Então não caia nessa armadilha. Não se permita viver olhando apenas para o que falta. Eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento. Enquanto você aprende a agradecer, Deus começará a alinhar situações, mover pessoas, abrir caminhos. A gratidão é como uma chave que gira no mundo espiritual. Quando ela gira, portas que estavam trancadas se abrem, correntes que te prendiam se quebram, grilhões caem por terra e você experimenta a liberdade. Não há prisão que suporte um coração agradecido. Não há cadeia que resista a alguém que louva. Paulo e Silas são a prova disso. A prisão não se abriu com pedidos, mas com louvores. Assim também será na sua vida. Então, feche esta mensagem com o coração cheio de esperança. Levante sua cabeça, enxugue as lágrimas, respire fundo e declare: eu escolho ser grato. Eu escolho viver pela fé. Eu escolho atrair milagres não pelo que sinto, mas pelo que creio. Que essa escolha transforme a sua vida a partir de agora. Que você saia deste momento diferente de como entrou. Mais leve, mais confiante, mais cheio de fé. Porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Enquanto você mantiver um coração agradecido, os milagres não serão apenas lembranças do passado, mas parte da sua caminhada. Sinais vivos de que o céu responde quando a terra agradece. Que a sua vida seja um testemunho vivo de que um coração agradecido realmente atrai milagres.